O sol já desaparecia no horizonte quando Antônio chegou ao leilão. Homens de chapéu e mulheres com lenços coloridos se aglomeravam em volta de um cercado improvisado, as vozes se misturando num burburinho constante. O cheiro de terra úmida e esterco penetrava suas narinas, trazendo lembranças que ele preferia manter enterradas. 15 anos haviam se passado desde que deixara aquela região, jurando nunca mais voltar. Porém, ali estava ele, empurrado por uma força que nem mesmo conseguia explicar. "Próximo animal!" gritou o leiloeiro, um homem de rosto vermelho e voz potente. Um garanhão puro sangue, 5 anos, temperamento forte, mas de linhagem impecável. Antônio sentiu o corpo gelar ao ver o cavalo negro sendo conduzido para o centro do cercado. O animal relutava, puxando a corda e relinchando como se pressentisse algum perigo. Quando finalmente parou sob as luzes amareladas dos postes improvisados, a plateia soltou um murmúrio de admiração. Era realmente um espécime impressionante. Pelagem negra como carvão, músculos definidos, olhos que pareciam guardar uma inteligência misteriosa. "Começamos com R$5.000. Quem dá mais?" bradou o leiloeiro, iniciando a disputa. Antônio reconheceu imediatamente o cavalo. Sombra. Assim o chamava Jerônimo Mendes, seu antigo vizinho. Aquele animal sempre o observava quando passava pela cerca divisória das fazendas, como se soubesse algo que ninguém mais conhecia. Um cavalo com olhos quase humanos, dizia o pessoal da região. Um bicho amaldiçoado, sussurravam os mais supersticiosos. 6.000, ofereceu alguém na multidão. Jerônimo estava parado do outro lado do cercado, encarando Antônio com um misto de surpresa e algo mais. Seria ressentimento? Culpa? Os anos não tinham sido gentis com ele. O cabelo antes negro agora estava grisalho, e rugas profundas marcavam seu rosto. Mesmo assim, mantinha a postura ereta, orgulhosa, de um homem que já tivera tudo e se recusava a demonstrar que perdera. 7.000, gritou outro comprador. Antônio não planejava participar do leilão. Viera apenas para colher informações sobre as terras da região, pensando em talvez retomar as propriedades que um dia pertenceram à sua família. Mas algo no olhar de Sombra acendeu uma chama antiga dentro dele. Lembrou-se dos pesadelos recorrentes que teve por anos. O cavalo negro correndo sob a luz prateada da lua, carregando um segredo que ele nunca conseguia alcançar. 8.000, ofereceu um fazendeiro gordo, de chapéu largo, que Antônio não reconheceu. 10.000. As palavras saíram da boca de Antônio antes que pudesse contê-las. Um burburinho percorreu a multidão. Jerônimo estreitou os olhos, fitando-o com intensidade, como se tentasse ler seus pensamentos. O leiloeiro, empolgado com a subida repentina no valor, sorriu, mostrando uma fileira de dentes amarelados. "Temos 10.000. Alguém oferece mais?" 10.000 pela primeira vez. O fazendeiro gordo balançou a cabeça, recuando. Outros olharam para Antônio com curiosidade. Afinal, quem era aquele estranho disposto a pagar tanto por um cavalo temperamental? 10.000 pela segunda vez. Alguém dá mais? Antônio sentiu o peso do olhar de Jerônimo. Por um instante, pensou tê-lo visto fazer um gesto imperceptível de aprovação, quase como se quisesse que ele comprasse o cavalo. Mas por quê? Por que Jerônimo, que tanto prezava seus animais, estaria se desfazendo de Sombra? "Vendido por R$10.000, concluiu o leiloeiro, batendo o martelo com força. A transação foi rápida. Antônio pagou em dinheiro vivo, como era costume naquela parte do interior, e recebeu os documentos do animal. Enquanto assinava os papéis, percebeu que suas mãos tremiam levemente. Não era apenas o valor. Dinheiro não era problema para ele depois de anos trabalhando na capital. Era algo mais profundo, uma sensação de que estava mexendo em feridas que nunca haviam cicatrizado completamente. Não sabia que tinha voltado, disse uma voz atrás dele. Jerônimo se aproximara silenciosamente, com aquele jeito felino que sempre tivera. Pensei que tinha jurado nunca mais pisar nessa terra. Antônio terminou de assinar e se virou encarando o homem mais velho.
Algumas promessas são feitas para serem quebradas, respondeu secamente. Um sorriso enigmático surgiu nos lábios de Jerônimo. Você sabe por que estou vendendo sombra? Imagino que precise do dinheiro. Ouvi falar que os negócios não andam bem. Jerônimo soltou uma risada curta, sem humor. Não é só isso. Algumas coisas... Hesitou, olhando para os lados como se temesse ser ouvido. Algumas coisas não podem mais ser escondidas. O tempo faz tudo vir à tona, mais cedo ou mais tarde. Antes que Antônio pudesse perguntar o que ele queria dizer, Jerônimo se afastou, misturando-se à multidão que já se dispersava. O leilão continuava, mas Antônio não estava mais interessado nos outros lotes. Um peão se aproximou, segurando a corda que prendia a sombra. O senhor vai levar agora ou prefere que a gente entregue amanhã? Vou levar agora mesmo, respondeu Antônio, tomando a corda das mãos do homem. Sombra agitou-se, relinchando baixo, os olhos fixos em Antônio. Não havia medo naquele olhar, mas algo como reconhecimento. Era perturbador. Antônio estava hospedado numa pequena pousada nos arredores da cidade. Alugara um carro, mas não havia espaço para transportar um cavalo. Teria que levá-lo a pé, pela estrada de terra que cortava as fazendas da região, incluindo a que um dia pertencera à sua família e agora estava nas mãos de desconhecidos. A noite caiu completamente enquanto caminhavam. A lua cheia iluminava o caminho, projetando sombras fantasmagóricas nas árvores retorcidas que ladeavam a estrada. O único som era o dos cascos de sombra batendo ritmadamente no chão, e ocasionalmente um pio distante de coruja ou o lamento de algum animal noturno. Por que você me assombrava tanto? Murmurou Antônio para o cavalo sem esperar resposta. O que você sabe que eu não sei? Sombra relinchou suavemente, como se entendesse a pergunta. Conforme avançavam, Antônio percebia que o cavalo o conduzia por um caminho familiar. Não era a direção da pousada, mas sim das terras que um dia foram dos Rodrigues, sua família. A propriedade onde crescera e de onde fugira aos 18 anos, após a tragédia que destruíra não apenas sua família, mas também sua amizade com Clara, a filha de Jerônimo. Deveria resistir, puxar as rédeas e forçar o animal a seguir na direção correta. Mas algo dentro dele, curiosidade, nostalgia, ou talvez aquela mesma força inexplicável que o trouxera de volta àquela região, o impedia de fazer isso. Deixou-se levar, sentindo o coração acelerar à medida que reconhecia marcos da paisagem. A velha figueira onde brincava quando criança, o riacho onde pescava com seu pai, o morro de onde se podia ver toda a extensão da fazenda. A casa grande surgiu imponente contra o céu estrelado, mais deteriorada do que em suas lembranças, mas ainda assim majestosa à sua maneira. As janelas estavam escuras, exceto por uma, no segundo andar, que emitia um brilho fraco. Alguém ainda morava ali? Sombra parou diante do portão enferrujado que marcava a entrada da propriedade. Antônio hesitou. Estava invadindo uma propriedade privada, mesmo que um dia ela tivesse sido sua. Além disso, o que esperava encontrar? Fantasmas do passado não davam respostas. Como se lendo seus pensamentos, Sombra relinchou e bateu o casco no chão, impaciente. O som ecoou na noite silenciosa. Tudo bem, murmurou Antônio. Vamos ver o que você quer me mostrar. Desmontou e abriu o portão, que rangeu protestando contra o movimento. Sombra avançou sem precisar ser guiado, seguindo o caminho de pedras até os fundos da casa, onde ficavam os estábulos. Antônio o seguiu, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. A sensação de déjà-vu era avassaladora. Os estábulos estavam em melhor estado que a casa, provavelmente porque o novo proprietário mantinha animais. Sombra foi direto para uma baia específica, a última da fileira, e parou, virando a cabeça para Antônio como se esperasse algo. Antônio aproximou-se cautelosamente. A baia estava vazia, mas havia algo familiar nela. Foi então que notou as iniciais entalhadas na madeira próximo ao bebedouro. AR+CM. Antônio Rodrigues e Clara Mendes. Ele mesmo gravara aquelas iniciais, há mais de 15 anos,
quando achava que o amor juvenil duraria para sempre, antes que as rivalidades familiares e a tragédia estraçalhassem qualquer possibilidade de futuro juntos. O que significa isso? Perguntou, mais para si mesmo do que para o cavalo. Por que você me trouxe aqui? Uma voz surgiu das sombras, fazendo-o girar rapidamente. Ele te trouxe porque chegou a hora da verdade, Antônio. Clara estava ali, parada na entrada do estábulo, segurando uma lamparina que iluminava parcialmente seu rosto. Os anos tinham sido generosos com ela. Continuava bonita, embora seus olhos agora carregassem uma maturidade que não existia na jovem por quem se apaixonara. Clara? Antônio sentiu a garganta secar. O que você está fazendo aqui? Eu moro aqui, respondeu ela simplesmente. Comprei a fazenda dos Rodrigues há 5 anos quando foi a leilão pela segunda vez. Antônio engoliu em seco, tentando processar a informação. Clara, a filha de Jerônimo Mendes, morando na casa que pertencera à sua família? Você comprou o Sombra hoje, continuou ela, aproximando-se. Exatamente como meu pai previu que faria. Seu pai sabia que eu estaria no leilão? Clara sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Ele esperou por anos que você voltasse. Todos nós esperamos. Antônio sentiu o ar faltar nos pulmões. A ideia de que Jerônimo Mendes havia planejado seu retorno, que de alguma forma sabia que ele voltaria para comprar justamente o cavalo Sombra, era perturbadora. O que isso significa, Clara? Por que seu pai venderia um animal de valor no leilão apostando que eu o compraria? O que está acontecendo aqui? Clara olhou para a Sombra, que permanecia inusitadamente calmo, como se a presença dela o tranquilizasse. Aproximou-se lentamente e acariciou o pescoço do animal, que baixou a cabeça em resposta. Vamos entrar, disse ela finalmente. Há muito o que conversarmos, e a noite está ficando fria. Ela amarrou Sombra em um dos suportes do estábulo, colocou feno e água frescos para ele, e fez sinal para que Antônio a seguisse. Ele hesitou, dividido entre a curiosidade avassaladora e o instinto de autopreservação que o alertava para dar meia volta e sair dali o mais rápido possível. Afinal, nunca planejara confrontar seu passado tão diretamente. A casa grande estava mais bem conservada por dentro do que parecia vista de fora. Clara havia restaurado partes do interior, mantendo a estrutura original, mas acrescentando toques pessoais. Fotografias, tapetes coloridos e móveis que não eram da família Rodrigues, mas que combinavam com o estilo da casa. Você transformou isto em um lar, observou Antônio, sem conseguir esconder certa melancolia na voz. Tentei preservar o que pude, respondeu Clara, conduzindo-o até a sala de estar. Sabia que um dia você voltaria e queria que encontrasse algo familiar. Ela acendeu o abajur próximo à poltrona e indicou que ele se sentasse no sofá. A luz amarelada criava sombras dançantes nas paredes, dando à sala um ar ainda mais nostálgico. Quer uma bebida? Um uísque, se tiver. Clara serviu 2 doses e entregou uma a Antônio, sentando-se na poltrona à sua frente. Por alguns instantes, ficaram em silêncio, apenas observando um ao outro, reparando nas marcas que o tempo havia deixado. Por que não voltou para o velório? Perguntou ela abruptamente. A pergunta atingiu Antônio como um soco. Ele virou o uísque de uma vez, sentindo o líquido queimar sua garganta. Eu não podia, respondeu com a voz embargada. Depois de tudo o que aconteceu, do modo como saí, recebi a notícia tarde demais. Estava do outro lado do país. Clara assentiu, como se já esperasse esta resposta. Meu pai nunca acreditou que você tivesse responsabilidade na morte do seu irmão, sabia? Mesmo quando todos apontavam o dedo, mesmo quando sua própria família duvidava. Antônio sentiu um aperto no peito. A menção ao acidente que vitimara seu irmão mais novo, Ricardo, ainda era como uma ferida aberta mesmo após tantos anos. Se seu pai não me culpava, por que me tratava como se eu não existisse? Por que proibiu você de me ver depois do acidente? Clara suspirou profundamente, girando o copo entre os dedos antes de responder. Porque ele tinha medo. Não de você, mas do que você poderia descobrir se continuasse investigando a morte de Ricardo. Ele sabia de coisas que vêm à tona agora, com sua volta.
Antônio pousou o copo vazio sobre a mesa de centro e inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Que coisas, Clara! O que seu pai sabe sobre a morte do meu irmão que eu não sei? É uma história longa e dolorosa, Antônio. E o Sombra é parte dela. Antônio franziu o senho, confuso. Como assim? O cavalo nem existia na época. Era só um potro, se tanto. Não Sombra especificamente, mas sua linhagem. Clara levantou-se e caminhou até uma estante, de onde retirou um livro grande, semelhante a um álbum. Sentou-se ao lado de Antônio e abriu-o. Este é o registro genealógico dos cavalos da fazenda Mendes. Meu pai sempre foi meticuloso com isso. Ela folheou algumas páginas até encontrar a que procurava. Apontou para a fotografia de uma égua negra, imponente. Esta é Noite, a mãe de Sombra. E este... Ela virou a página, mostrando um garanhão igualmente negro. É Trovão, o pai. Mas o importante não são eles, e sim os ancestrais. Continuou folheando o álbum até chegar a uma fotografia antiga, em preto e branco, de um cavalo selado. Ao lado do animal estava um homem jovem, com feições que lembravam vagamente as do próprio Antônio. Este é Tempestade, e o homem ao lado dele é seu avô, Miguel Rodrigues. Antônio pegou o álbum das mãos de Clara, examinando a fotografia com atenção. Mal conhecera seu avô, que morrera quando ele ainda era criança. O que meu avô tem a ver com os cavalos da sua família? Tempestade pertencia aos Rodrigues originalmente. Foi o primeiro de uma linhagem especial, criada pelo seu avô. Cavalos excepcionalmente fortes, inteligentes e... peculiares. Peculiares como? Clara hesitou, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Seu avô acreditava que esses cavalos tinham uma conexão especial com a família Rodrigues, que podiam sentir coisas, saber coisas que pessoas comuns não sabiam. Muitos achavam que era superstição de um velho excêntrico, mas meu pai sempre respeitou essa crença. Antônio devolveu o álbum a Clara, ceticismo estampado em seu rosto. Você está me dizendo que meu avô criou uma linhagem de cavalos. O quê? Psíquicos? E que o Sombra, sendo descendente deles, tem algum tipo de poder sobrenatural? É isso? Eu sei como soa, admitiu Clara. Mas pense bem, por que o Sombra te trouxe diretamente para esta fazenda hoje? Por que foi direto para aquela baia específica onde estão nossas iniciais? Coincidência. Ou talvez o cavalo estivesse acostumado a vir aqui. Seu pai pode tê-lo treinado. Clara balançou a cabeça, incrédula. Sombra nunca esteve nesta fazenda antes. Meu pai nunca o trouxe aqui. Antônio levantou-se, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Clara, isso é loucura. Cavalos não têm poderes místicos. E mesmo que tivessem, o que isso tem a ver com a morte do meu irmão? Clara também se levantou, colocando o álbum de lado. Tempestade estava lá no dia em que seu irmão morreu, Antônio. Não montado, mas pastando próximo ao local do acidente. Meu pai o viu. E daí? Um cavalo pastar perto de um acidente não significa nada. Não foi só isso. Depois do acidente, Tempestade nunca mais foi o mesmo. Tornou-se arredio, agressivo. Meu pai acabou comprando-o do seu pai, quando sua família começou a vender os bens para pagar dívidas. Antônio lembrava-se vagamente da venda de alguns animais após a morte de Ricardo. Seu pai, destruído pela perda do filho caçula, perdera o interesse pela fazenda. Os negócios foram à falência e eventualmente perderam tudo. E você acha que esse cavalo Tempestade tinha alguma coisa a ver com o acidente? Que ele causou a morte do meu irmão de alguma forma? Clara mordeu o lábio inferior. Não exatamente. Acho que ele testemunhou o que aconteceu e de algum modo passou essa memória para seus descendentes, até chegar ao Sombra. Antônio soltou uma risada seca, nervosa. Isso é absurdo, Clara. Cavalos não guardam memórias por gerações, e mesmo que o fizessem, não poderiam comunicá-las a humanos. Como explica então o comportamento do Sombra? O fato de ele ter te reconhecido imediatamente no leilão, de ter te trazido até aqui? Não sei. Talvez seu pai o tenha treinado de alguma forma.
Talvez haja uma explicação racional que não envolva cavalos fantasmagóricos carregando segredos do passado. Clara suspirou, aproximando-se de Antônio e colocando uma mão em seu braço. Eu sei que parece loucura. Também duvidei por muito tempo. Mas há coisas que acontecem nesta região que desafiam explicações racionais, Antônio. Coisas que sua família e a minha sempre souberam, mas preferiram não falar abertamente. Antônio afastou-se, caminhando até a janela. Lá fora, a noite estava clara, a lua iluminando o campo que um dia fora seu lar. Sentia-se dividido entre a rejeição imediata àquela história fantástica e uma estranha sensação de que, de algum modo, ela fazia sentido. Se o que você diz for verdade, e eu não estou dizendo que acredito, o que seu pai espera que aconteça agora? Por que me fazer comprar o Sombra? Clara aproximou-se novamente, parando ao seu lado diante da janela. Meu pai está morrendo, Antônio. Um câncer terminal. Os médicos lhe deram poucos meses. Antes de partir, ele quer que a verdade sobre o que aconteceu com seu irmão venha à tona. E ele acredita que Sombra pode ajudar nisso. Antônio virou-se para encará-la, os olhos arregalados pela surpresa da notícia. Jerônimo está morrendo? Clara assentiu, os olhos marejados. É por isso que ele vendeu Sombra. Não pelo dinheiro, mas porque chegou a hora. Como ele sempre diz, algumas coisas não podem mais ser escondidas. Ele vem preparando isso há anos, esperando que você voltasse. E como exatamente um cavalo vai revelar a verdade sobre um acidente que aconteceu há 15 anos? Clara esboçou um sorriso triste. Amanhã, ao amanhecer, meu pai quer que você leve Sombra ao local exato onde Ricardo morreu. Ele disse que você entenderá quando chegar lá. Antônio balançou a cabeça incrédulo. Isso é algum tipo de ritual místico? Clara, eu não acredito nessas coisas. Não precisa acreditar, só precisa ir. Você não quer saber o que realmente aconteceu com seu irmão? Por que Ricardo estava naquela parte isolada da propriedade, sozinho? O que realmente causou o desabamento que o matou? As perguntas atingiram Antônio como flechas certeiras. Durante anos, essas mesmas questões o perseguiram, mesmo quando tentava seguir em frente com sua vida na cidade grande. A investigação oficial fora superficial. Em áreas rurais como aquela, acidentes aconteciam e raramente eram investigados a fundo. Você sabe o que aconteceu? Perguntou ele, quase sussurrando. Clara balançou a cabeça. Não totalmente. Meu pai nunca contou tudo, mas sei que ele carrega esse segredo há anos. E agora que a morte se aproxima, ele quer se libertar desse peso. Antônio voltou a olhar pela janela, na direção dos estábulos onde Sombra descansava. E se for apenas o delírio de um homem doente? Ou pior, algum tipo de armadilha? Que motivo meu pai teria para armar contra você depois de todos esses anos? Ele sempre o defendeu, mesmo quando você fugiu e abandonou tudo, inclusive a mim. As palavras de Clara atingiram Antônio como um golpe físico. Era verdade. Ele a havia abandonado, sem explicações, sem despedidas. Na época, convencera-se de que era o melhor a fazer. O clima de suspeita e hostilidade ao seu redor tornara-se insuportável. Mas agora, diante dela, percebia o quanto sua fuga repentina a havia magoado. Não foi por falta de amor que parti, disse ele finalmente, a voz baixa e rouca. Foi por medo. Medo do que as pessoas pensavam de mim, medo do que eu mesmo estava começando a acreditar. Clara deu um passo em sua direção, os olhos brilhando à luz fraca do abajur. E o que você acreditava, Antônio? Ele engoliu em seco, lutando contra o nó que se formara em sua garganta. Que de alguma forma eu era responsável. Não diretamente, mas... Fez uma pausa, buscando as palavras certas. Na manhã daquele dia, Ricardo e eu brigamos. Foi uma bobagem, algo sobre ele ter usado minha cela sem permissão. Mas eu fui duro demais, como sempre. Disse coisas que não devia. A última coisa que ele ouviu de mim foi que eu o odiava, que desejava que ele nunca tivesse nascido. A voz de Antônio falhou na última frase. Eram palavras que nunca compartilhara com ninguém, nem mesmo com os investigadores que apenas superficialmente averiguaram o acidente.
palavras que carregara como um fardo durante todos aqueles anos. Clara aproximou-se mais, tocando levemente seu braço. Vocês eram irmãos, Antônio. Irmãos brigam, dizem coisas no calor do momento. Ricardo sabia que você o amava. Mas e se ele tivesse saído para aquela área isolada justamente por causa da nossa briga? E se estivesse distraído, imprudente, porque estava chateado comigo? Os e se me assombraram por anos. Clara o conduziu de volta ao sofá, fazendo-o sentar-se. Voltou a servir uma dose de uísque para ele, que aceitou agradecido. É por isso que você precisa descobrir a verdade, para finalmente se libertar desses fantasmas. Antônio fitou o líquido âmbar no copo por alguns instantes antes de responder. E se a verdade for ainda pior do que imagino? E se realmente houver alguma culpa minha que eu não consigo sequer imaginar? Clara sentou-se ao seu lado, tão próxima que ele podia sentir o perfume suave que emanava dela. O mesmo de anos atrás, notou com uma pontada de nostalgia. Pior do que viver eternamente atormentado pela dúvida? Pior do que carregar um fardo que talvez nem seja seu? Antônio virou o uísque de uma vez e colocou o copo sobre a mesa. Esfregou o rosto com as mãos, sentindo o peso do cansaço e das emoções reprimidas. Tudo bem. Amanhã, ao amanhecer, levarei Sombra até o local do acidente. Mas não espere que eu acredite que um cavalo vai resolver um mistério de 15 anos. Clara sorriu suavemente, aliviada com sua decisão. Não precisa acreditar, só precisa estar lá. O silêncio caiu sobre eles, confortável e ao mesmo tempo carregado de tensão. Havia tantas perguntas não respondidas, tantas palavras não ditas. 15 anos de distância não se apagavam em uma noite. Você pode dormir aqui, ofereceu Clara, quebrando o silêncio. Seu antigo quarto ainda existe, embora eu tenha renovado um pouco. A pousada fica longe, e você precisará sair cedo amanhã. Antônio hesitou. A ideia de passar a noite em seu antigo quarto, na casa onde crescera, era ao mesmo tempo tentadora e aterradora. Não sei se é uma boa ideia. Você prefere voltar para a pousada no escuro e retornar amanhã de madrugada? Clara arqueou uma sobrancelha, seu tom levemente provocativo. Antônio suspirou, derrotado pela lógica simples. Acho que ficar é mais prático. Clara o conduziu escada acima, até o corredor que levava aos quartos. A madeira do assoalho rangia sob seus passos, exatamente como Antônio lembrava. O cheiro era diferente. Um leve aroma de lavanda pairava no ar, mas a sensação de familiaridade era inegável. Ela abriu a porta do quarto que um dia fora dele. Como prometera, mantivera a estrutura básica. A cama estava no mesmo lugar, assim como a escrivaninha junto à janela, mas as paredes, antes cobertas com pôsteres de bandas de rock, agora ostentavam um tom suave de azul. Os móveis haviam sido restaurados e a roupa de cama era nova. Espero que esteja confortável, disse ela. Deixei toalhas limpas no banheiro e há uma escova de dentes nova na gaveta da pia. Obrigado, respondeu ele entrando no quarto e sentindo uma estranha mistura de deslocamento e pertencimento. Por tudo. Por me receber. Por não me odiar depois do que fiz. Clara o observou por um momento, seus olhos refletindo a complexidade de seus sentimentos. Nunca odiei você, Antônio. Fiquei magoada, confusa, até com raiva às vezes. Mas odiar? Ela balançou a cabeça. Não. Com isso, desejou-lhe boa noite e se retirou, fechando a porta suavemente atrás de si. Antônio sentou-se na beirada da cama, olhando ao redor, reconhecendo detalhes que haviam sobrevivido ao tempo e às mudanças. Um pequeno entalhe na moldura da janela, onde ele costumava marcar sua altura. Uma mancha no teto, causada por uma goteira que seu pai nunca consertara adequadamente. O velho armário de madeira escura, onde guardava seus tesouros infantis. Levantou-se e caminhou até a janela, abrindo-a para deixar entrar a brisa noturna. Dali, podia ver parte dos campos da fazenda, a mesma vista que contemplara durante toda a sua juventude. Ao longe, algumas luzes indicavam propriedades vizinhas, incluindo provavelmente
a fazenda dos Mendes. Seus pensamentos voltaram-se para Jerônimo, o homem que agora enfrentava a morte. Por que ele esperara tanto tempo para revelar o que sabia sobre o acidente de Ricardo? O que o levara a escolher justo este momento, quando Antônio retornara após 15 anos de ausência? E então havia Sombra. Um cavalo com olhos quase humanos, supostamente capaz de carregar memórias de gerações anteriores. A ideia era absurda, é claro, mas não podia negar que havia algo peculiar no comportamento do animal, algo que desafiava explicações simples. Afastou-se da janela e preparou-se para dormir, embora duvidasse que conseguiria descansar adequadamente. Sua mente fervilhava com perguntas, teorias, ansiedades. O que descobriria amanhã? Que verdade Jerônimo queria que ele conhecesse, com a ajuda de Sombra? Deitou-se na cama, olhando para o teto familiar e ao mesmo tempo estranho. Do lado de fora, o vento sussurrava entre as folhas das árvores, e ocasionalmente um relincho distante indicava que Sombra também estava inquieto. Contra todas as expectativas, Antônio dormiu profundamente, mergulhando em um sono sem sonhos, como se seu corpo e mente, exaustos pelos eventos do dia e pelas emoções revividas, tivessem simplesmente desligado. Acordou sobressaltado com batidas suaves na porta. Por alguns segundos, ficou desorientado, sem reconhecer onde estava. Então, a memória voltou com força. A casa da fazenda, Clara, Sombra, a promessa de descobrir a verdade sobre a morte de Ricardo. Antônio! A voz de Clara soou do outro lado da porta. Está quase amanhecendo. Ele se levantou rapidamente, passando as mãos pelo rosto para afastar os últimos vestígios de sono. Estou indo, respondeu, a voz ainda rouca. Vestiu-se apressadamente com as mesmas roupas da véspera, jogou água no rosto e escovou os dentes. Quando saiu do quarto, Clara já o esperava no corredor, segurando uma caneca fumegante de café. Pensei que você poderia precisar disso, disse ela, estendendo-a para ele. Antônio aceitou gratamente, sorvendo um gole do líquido forte e quente. Obrigado. Você sempre soube fazer um café excelente. Clara sorriu, mas havia tensão em seus olhos. Sombra já está selado e pronto. Você se lembra do caminho até o local do acidente? Antônio assentiu. Sério. Como poderia esquecer? Mesmo após 15 anos, cada detalhe daquele lugar terrível permanecia vívido em sua mente. Fica no extremo norte da propriedade, perto da encosta. Um lugar que meu pai sempre nos alertou para evitar, especialmente na época das chuvas. O solo é instável. Exatamente. Você quer que eu vá com você? Antônio considerou a oferta por um momento, tentado a aceitar o apoio. Mas algo lhe dizia que isso era algo que precisava enfrentar sozinho. Acho melhor eu ir sozinho, mas obrigado. Desceram juntos até a varanda da frente, onde Sombra aguardava, paciente e altivo como uma estátua equina. À luz suave do amanhecer, sua pelagem negra brilhava como metal polido e seus olhos pareciam ainda mais profundos e inteligentes. Clara acompanhou Antônio até o animal, mantendo uma distância respeitosa enquanto ele verificava a sela e os estribos. Tudo estava perfeitamente ajustado. Fui eu quem o selou, explicou ela, notando seu olhar de aprovação. Ainda me lembro de como você gosta de montar. Antônio assentiu, tocado pelo gesto. Antes de montar, virou-se para Clara uma última vez. E se não descobrirmos nada? E se for apenas o desejo desesperado de seu pai de consertar algo antes de partir? Clara olhou-o diretamente nos olhos, sua expressão uma mistura de determinação e vulnerabilidade. Então pelo menos teremos tentado. E você poderá seguir em frente sabendo que fez tudo o que podia para descobrir a verdade. Antônio montou Sombra com um movimento fluido, sentindo o peso familiar de seu corpo sobre a sela. Apesar dos anos sem montar, a memória muscular permanecia intacta. O cavalo se mexeu levemente sob ele, como se testasse seu novo cavaleiro, mas logo se aquietou, aparentemente satisfeito. Tenha cuidado, recomendou Clara dando um passo para trás.
A encosta pode estar mais instável agora do que na época do acidente. Antônio assentiu, a seriedade do momento refletida em seu semblante. Com um leve toque dos calcanhares, guiou Sombra para longe da casa em direção ao norte da propriedade. A luz do amanhecer banhava os campos com um brilho dourado rosado, criando uma beleza que contrastava cruelmente com a missão sombria que ele enfrentava. O caminho seguia por trilhas bem conhecidas no início, passava pelo pomar, onde macieiras e pessegueiros, agora adormecidos pelo inverno, formavam fileiras organizadas. Cruzava o riacho que cortava a propriedade, suas águas murmurantes refletindo o céu que clareava gradualmente. Subia uma encosta suave, onde o gado costumava pastar nas manhãs de verão. Conforme avançava, memórias irrompiam como bolhas à superfície de um lago. Ali, sob aquela árvore frondosa, ele e Ricardo costumavam pescar nas tardes de domingo. Mais adiante, na clareira circular, faziam piqueniques com seus pais, antes que a mãe adoecesse. No topo daquela colina, haviam construído uma cabana de madeira, seu refúgio secreto durante a infância. Ricardo, seu irmão mais novo, 5 anos mais jovem, impetuoso, teimoso, irritantemente otimista, sempre seguindo Antônio como uma sombra, querendo fazer tudo o que o irmão mais velho fazia, mesmo quando não tinha idade ou habilidade para tanto. Isso os levara a inúmeras discussões e a briga fatal naquela última manhã. Antônio balançou a cabeça, tentando afastar as lembranças dolorosas, mas elas se recusavam a desaparecer. Quanto mais se aproximava do local do acidente, mais vívidas se tornavam. O dia estava surpreendentemente semelhante àquele de 15 anos atrás. Um céu claro, promessa de calor, um vento suave soprando do sul. Sombra mantinha um passo constante, quase como se conhecesse o caminho, embora Antônio tivesse certeza de que o animal nunca estivera naquela parte da fazenda antes. De tempos em tempos, o cavalo virava ligeiramente a cabeça, como se verificasse se seu cavaleiro estava bem. É só impressão minha, murmurou Antônio, mais para si mesmo do que para o cavalo. Clara e seu pai estão vendo coisas onde não existem. Mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras, não podia ignorar a estranha sensação que crescia dentro dele. Uma sensação de que não estava sozinho nesta jornada, que algo ou alguém o acompanhava. A trilha começou a ficar mais estreita e menos definida. Esta parte da fazenda era raramente visitada, especialmente após o acidente. A vegetação crescera densa em alguns pontos, obrigando Antônio a desviar ocasionalmente. Sombra, porém, parecia encontrar instintivamente o melhor caminho, evitando arbustos espinhosos e terrenos pantanosos. Foi quando chegaram a uma bifurcação que algo realmente estranho aconteceu. Antônio inclinou-se para a direita. O caminho que, pelo que lembrava, levava à encosta onde Ricardo morrera. Mas Sombra resistiu, virando bruscamente para a esquerda. Ei, não é por aí, protestou Antônio, puxando as rédeas para corrigir a direção. Sombra relinchou, sacudindo a cabeça em clara recusa. Tentou novamente guiá-lo para a direita, mas o cavalo plantou as patas firmemente no chão, negando-se a se mover. "O que há com você?" perguntou Antônio, irritado e confuso. Tentou uma terceira vez com mais firmeza, mas o resultado foi o mesmo. Sombra simplesmente não iria pela direita. Suspirando de frustração, Antônio decidiu ceder temporariamente. Talvez o cavalo sentisse algo que ele não percebia. Um animal perigoso, um terreno instável. Afrouxou as rédeas, permitindo que Sombra seguisse pelo caminho da esquerda. O cavalo imediatamente avançou, seu passo agora mais enérgico, quase ansioso. Essa trilha era menos familiar a Antônio. Não se lembrava de tê-la usado muito durante sua juventude. Ela serpenteava por um pequeno bosque de árvores altas, cujas copas criavam um túnel de luz filtrada e sombras dançantes. Após cerca de 10 minutos neste caminho, o bosque deu lugar a uma pequena clareira, e ali, para surpresa de Antônio, a trilha se curvava novamente para a direita, eventualmente reconectando-se com o caminho que ele pretendia seguir originalmente.
Você só queria dar um passeio mais cênico? Perguntou ao cavalo, meio brincando, meio sério. Sombra não respondeu, obviamente, mas seu passo confiante sugeria um propósito definido. A vegetação começou a ficar mais esparsa, e Antônio reconheceu os primeiros sinais de que estavam se aproximando da encosta. O terreno inclinava-se suavemente no início, tornando-se mais íngreme à medida que avançavam. Rochas começaram a aparecer entre a vegetação rasteira, primeiro pequenas pedras, depois formações maiores. Foi então que Antônio notou algo estranho. Havia marcas no solo, não recentes, mas também não muito antigas. Alguém ou algo havia passado por ali nos últimos meses, deixando um rastro sutilmente visível para olhos treinados. Clara esteve aqui, murmurou para si mesmo, tentando explicar racionalmente as marcas. Mas logo percebeu que não eram pegadas humanas. Eram cascos, marcas de cavalo impressas no solo mais macio próximo a um pequeno riacho sazonal, agora seco. Sombra parou de repente, relinchando baixo. Estavam agora a menos de 100 metros do local exato onde o desabamento ocorrera. Dali, Antônio podia ver a cicatriz na encosta, onde parte do terreno cedera, levando seu irmão. Um nó se formou em sua garganta. 15 anos haviam se passado, mas a dor permanecia fresca, como se o acidente tivesse ocorrido ontem. Respirou fundo, reunindo coragem para continuar. Vamos lá, garoto, disse suavemente, dando leves toques com os calcanhares. Sombra avançou com cautela, cada passo cuidadosamente calculado. Conforme se aproximavam, Antônio começou a notar detalhes que sua memória tinha suprimido. O modo como a encosta não era simplesmente íngreme, mas apresentava uma formação quase antinatural, como se tivesse sido parcialmente escavada. As rochas grandes e relativamente uniformes que haviam rolado sobre Ricardo, esmagando-o. O modo como o vento parecia mudar de direção naquele ponto específico, criando um som inquietante ao passar entre as pedras. A cerca de 20 metros do local exato do desabamento, Sombra parou novamente, dessa vez recusando-se completamente a prosseguir. Antônio tentou insistir, mas o cavalo permaneceu imóvel, como uma estátua. Tudo bem, concedeu finalmente. Iremos a pé daqui. Desmontou, amarrando as rédeas de Sombra em um arbusto resistente. O cavalo o observava com aqueles olhos estranhamente inteligentes, e Antônio teve a desconcertante sensação de que o animal estava preocupado com ele. Ficarei bem, disse, sentindo-se tolo por tranquilizar um cavalo. Caminhou lentamente os últimos metros, cada passo desenterrando mais memórias, mais dor. Lembrou-se do desespero ao ouvir o som do desabamento, do grito abafado de Ricardo, de como correra desabanadamente até ali, apenas para encontrar seu irmão já sem vida, parcialmente enterrado sob rocha e terra. Quando chegou ao ponto exato, caiu de joelhos, tocando o solo onde Ricardo morrera. Uma rajada de vento súbita soprou, bagunçando seus cabelos e trazendo o aroma inconfundível de terra úmida e algo mais. Um cheiro metálico, como sangue. Por que você veio aqui naquele dia, Ricardo? Perguntou em voz alta, embora soubesse que não haveria resposta. O que você estava procurando neste lugar perigoso? O vento pareceu aumentar, circulando ao seu redor como se respondesse à sua pergunta. De repente, Antônio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não estava sozinho. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém visível. Apenas Sombra, ainda onde o deixara, observando-o intensamente. O cavalo relinchou, o som ecoando estranhamente contra as rochas. E então, como se algo sobrenatural tivesse sido acionado, Antônio começou a notar detalhes que antes passaram despercebidos. Havia marcas nas rochas, não naturais, mas feitas por ferramentas. E no solo, parcialmente coberto pela vegetação que crescera nos últimos 15 anos, vislumbrou algo que fez seu coração acelerar. Um pedaço de metal desgastado e oxidado. Agachando-se, afastou a vegetação e retirou o objeto do solo. Era a ponta quebrada de uma picareta, profundamente corroída pelo tempo e pelos elementos. Alguém estava escavando aqui, murmurou, a compreensão começando a tomar forma.
Isso não foi um acidente natural. Alguém estava modificando a encosta, tornando-a instável. Um relincho alto o fez voltar-se para a sombra. O cavalo agora puxava as rédeas, claramente querendo se soltar do arbusto. Antônio correu até ele, libertando-o. "O que foi, garoto? O que você está sentindo?" Como se respondesse, Sombra começou a caminhar para o lado, seguindo paralelo à encosta por cerca de 30 metros. Então parou, batendo o casco no chão repetidamente em um ponto específico. Intrigado, Antônio aproximou-se. O solo ali parecia diferente, mais compacto, como se tivesse sido perturbado, e depois cuidadosamente recolocado. Agachou-se novamente, começando a escavar com as mãos. A terra estava compacta, mas Antônio escavou com determinação crescente. A cada punhado de solo removido, seu coração batia mais forte. Algo lhe dizia que estava prestes a descobrir um segredo enterrado há muito tempo, literal e figurativamente. Após alguns minutos, seus dedos tocaram em algo sólido. Não era pedra natural. A superfície era plana, com textura diferente. Removeu mais terra ao redor, revelando gradualmente o objeto. Uma caixa de metal, aproximadamente do tamanho de um livro grande, corroída pelo tempo, mas ainda intacta. "O que é isso?" murmurou para si mesmo, limpando a terra da superfície. A caixa não tinha cadeado, apenas uma tampa firmemente encaixada. Com algum esforço, conseguiu abri-la. Dentro, protegidos da umidade por um pano encerado, havia documentos e uma pequena caderneta de couro. Mãos tremendo ligeiramente, Antônio retirou primeiro a caderneta. Era um diário, percebeu imediatamente. Na primeira página, em uma caligrafia que reconheceu instantaneamente, estava escrito: "Propriedade de Ricardo Rodrigues." O choque o fez quase derrubar o diário. Era de seu irmão, um diário que nunca soubera que existia. Folheou rapidamente as páginas, vendo datas que cobriam os últimos meses de vida de Ricardo. A última entrada era do dia anterior à sua morte. Antônio olhou para a Sombra que permanecia imóvel, observando-o. "Como você sabia disso?" perguntou, sabendo que não obteria resposta. "Como isso é possível?" Com cuidado, guardou o diário no bolso interno de sua jaqueta. Voltou sua atenção aos outros documentos da caixa. Eram papéis oficiais, alguns com o carimbo da prefeitura local, outros com logotipos de empresas desconhecidas. Escaneou-os rapidamente, tentando entender do que se tratavam. Eram contratos, plantas e análises de solo. Referiam-se a uma proposta de mineração, ouro aparentemente. Os documentos indicavam que a área que incluía parte da fazenda dos Rodrigues e algumas propriedades vizinhas havia sido identificada como potencialmente rica em ouro. Uma empresa chamada Mineração Progresso estava negociando direitos de exploração com diversos proprietários da região. Antônio franziu o senho, confuso. Nunca ouvira falar de nenhuma mineradora interessada nas terras da família. Seu pai certamente nunca mencionara tal coisa. Entre os documentos, encontrou uma carta endereçada a seu pai, Augusto Rodrigues, datada de 3 semanas antes da morte de Ricardo. A carta, em tom formal, oferecia uma compensação substancial pela permissão de realizar estudos geológicos mais detalhados na propriedade, com vistas a uma possível compra futura dos direitos de exploração. Na carta, uma anotação à mão, com a letra de seu pai. "Recusado. Não venderei o patrimônio da família." As peças do quebra-cabeça começavam a se juntar. Ricardo, sempre curioso e aventureiro, deve ter descoberto algo sobre este interesse mineral. Talvez tenha encontrado a carta, talvez tenha ouvido conversas. E então, começou sua própria investigação. Antônio voltou a guardar os documentos na caixa. Precisava ler o diário de Ricardo com calma, entender exatamente o que seu irmão descobrira e como isso se relacionava com sua morte. Mas já não tinha dúvidas de que a queda de barranco não fora um simples acidente. Recolocou a caixa no buraco, cobrindo-a parcialmente com terra. Voltaria mais tarde para buscá-la adequadamente. Por enquanto, o diário era o mais importante. Montou novamente em Sombra, que parecia menos tenso agora, como se parte de sua missão estivesse cumprida.
Vamos voltar, garoto, disse, acariciando o pescoço do animal. Precisamos falar com Clara. O retorno foi mais rápido. Antônio permitiu que Sombra escolhesse o caminho, que acabou sendo o mais direto, sem o desvio pelo bosque que haviam feito na ida. O sol já estava alto no céu quando avistaram a casa da fazenda. Clara esperava na varanda, a ansiedade evidente em seu rosto. Ao vê-los, desceu rapidamente os degraus, caminhando ao encontro deles. Você encontrou algo? Disse ela, não como pergunta, mas como afirmação. Deve ter percebido imediatamente pela expressão de Antônio que algo significativo havia ocorrido. Ele desmontou, conduzindo Sombra pelas rédeas. Encontrei, confirmou, a voz grave. Algo que muda tudo o que eu pensava saber sobre a morte de Ricardo. Clara assentiu, como se já esperasse por isso. Vamos entrar. Você parece exausto, e esta conversa exigirá forças. Enquanto Clara cuidava de Sombra, Antônio entrou na casa dirigindo-se diretamente à sala. Sentia-se física e emocionalmente drenado, como se tivesse corrido uma maratona. Deixou-se cair pesadamente no sofá, retirando o diário do bolso. Clara retornou minutos depois, trazendo uma bandeja com café, água e alguns pães. Colocou-a sobre a mesa de centro e sentou-se ao lado de Antônio, notando imediatamente o diário em suas mãos. É de Ricardo, disse ele, antes que ela pudesse perguntar. Encontrei enterrado perto do local do acidente, junto com documentos sobre uma mineradora interessada em nossas terras. Os olhos de Clara se arregalaram levemente, mas não pareceu completamente surpresa. Você sabia sobre isso? Perguntou Antônio, observando atentamente sua reação. Ela hesitou por um momento. Não exatamente. Meu pai nunca foi específico sobre o que sabia. Apenas disse que a morte de Ricardo não foi o que parecia, e que envolvia algo valioso na terra. Ouro, disse Antônio. Aparentemente há ouro em nossas terras, ou pelo menos a Mineração Progresso acreditava que havia. Meu pai recusou a oferta deles para exploração. Mas como isso se relaciona com a morte de Ricardo? E por que seu pai nunca falou nada à polícia, se sabia que não foi um acidente? Clara suspirou, servindo uma xícara de café para cada um. É complicado, Antônio. Meu pai tem suas razões. Ele queria que você descobrisse por si mesmo, com a ajuda de Sombra. E por que agora, depois de 15 anos? Porque ele está morrendo, respondeu Clara simplesmente. E por que você finalmente voltou? Talvez ele sinta que é sua última chance de consertar as coisas. Antônio tomou um gole do café tentando organizar seus pensamentos. Havia tantos aspectos confusos, tantas perguntas sem resposta. E quanto à Sombra? Como ele sabia onde o diário estava enterrado? Como ele me reconheceu no leilão? Nada disso faz sentido. Clara inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos dele. Você leu o que estava no diário? Ainda não. Acabei de encontrá-lo. Talvez deva fazer isso antes de tentarmos teorizar sobre como Sombra está envolvido nisso tudo. Antônio assentiu, reconhecendo a sabedoria nas palavras dela. Abriu o diário, começando pela primeira entrada, datada de aproximadamente 3 meses antes da morte de Ricardo. As primeiras páginas eram bastante banais. Anotações sobre o dia a dia na fazenda, observações sobre o clima, pequenas reclamações típicas de um adolescente. Ricardo tinha apenas 16 anos quando morreu. Então, cerca de um mês antes do acidente, o tom das entradas mudou drasticamente. Ricardo escrevera sobre ter ouvido uma conversa entre seu pai e um homem de terno, discutindo algo valioso sob a terra da fazenda. Seu pai parecia irritado, quase expulsando o homem da propriedade. Nas entradas seguintes, Ricardo documentou sua própria investigação amadora. Descobriu os documentos sobre a mineradora escondidos no escritório do pai. Começou a explorar diferentes partes da fazenda, procurando sinais do que poderia ser tão valioso a ponto de despertar o interesse de uma grande empresa. 2 semanas antes de sua morte, fez uma descoberta alarmante. Viu homens desconhecidos na propriedade na área norte, perto da encosta. Estavam coletando amostras de solo, aparentemente sem permissão.
Ricardo os observou à distância, mas temeu ter sido visto. A entrada do dia anterior à sua morte fez Antônio congelar. Vou confrontá-los amanhã. Vi os mesmos homens novamente, desta vez com equipamentos maiores. Estão modificando a encosta, tornando-a perigosamente instável. Tentei falar com o pai, mas ele está na cidade resolvendo problemas no banco. Antônio não me leva a sério, como sempre. Então terei que lidar com isso sozinho. Se realmente estão mexendo em nossa terra sem permissão, precisam ser detidos. Tempestade parece sentir meu nervosismo. O velho cavalo me seguiu por toda parte hoje, como se quisesse me proteger. Antônio fechou os olhos, sentindo uma dor aguda no peito. Ricardo não tinha ido à encosta por acaso, muito menos por causa de sua briga. Ele fora propositadamente confrontar invasores, pessoas que estavam modificando ilegalmente o terreno, provavelmente para coletar amostras mais profundas, ou talvez já iniciando uma operação clandestina de mineração. Então não foi um acidente, disse ele finalmente, a voz embargada. Ricardo foi silenciado porque descobriu a operação ilegal da mineradora. Isso parece a conclusão mais lógica, concordou Clara suavemente. E seu pai, Jerônimo, ele sabia disso? Não tenho certeza do quanto ele sabia na época, mas ele me contou que Tempestade, o cavalo ancestral de Sombra, foi encontrado perto do local, agitado e coberto de sangue. Não era o sangue dele. Presumimos que era de Ricardo, ou talvez de quem o matou, completou Antônio, as feições endurecendo com a realização. Tempestade deve ter tentado defendê-lo. Clara assentiu lentamente. Essa é a teoria do meu pai. Ele acredita que Tempestade testemunhou tudo. O confronto, a morte de Ricardo, talvez até mesmo o rosto dos responsáveis. Mas isso não explica como Sombra, gerações depois, poderia saber alguma coisa sobre isso. Ou como ele me reconheceu, ou como sabia onde o diário estava enterrado. Clara hesitou, mordendo o lábio inferior antes de falar. Meu pai sempre acreditou que essa linhagem de cavalos era especial, que passavam memórias, de alguma forma, de geração em geração. Uma conexão quase espiritual. Antônio queria rejeitar a ideia. Era fantasiosa demais, irracional. Mas o comportamento de Sombra desafiava explicações convencionais. Como um cavalo que nunca o vira antes poderia ter reagido daquela forma no leilão? Como poderia ter encontrado o caminho exato até a fazenda, até o estábulo específico onde as iniciais estavam gravadas? E, mais impressionante ainda, como poderia ter localizado o diário enterrado de Ricardo, a menos que tivesse algum tipo de conhecimento que transcendia a compreensão humana? É uma loucura, murmurou ele, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. E, no entanto, você viu com seus próprios olhos, respondeu Clara suavemente. Algumas coisas no mundo vão além do que podemos explicar racionalmente. Antônio voltou sua atenção ao diário de Ricardo, folheando-o até chegar à última página escrita, a entrada do dia anterior à sua morte. Examinou-a cuidadosamente, buscando qualquer detalhe adicional que pudesse ter escapado em sua primeira leitura. No final da página, quase como um adendo, havia uma observação que ele não notara inicialmente. PS. Tirei fotos com a câmera Polaroid do pai. Estão escondidas no meu esconderijo habitual, caso algo dê errado amanhã. Antônio ergueu os olhos. Um novo fio de esperança surgindo. Ele tirou fotos, Clara. Fotos dos homens, possivelmente da operação ilegal. O rosto de Clara se iluminou com a notícia. Onde elas estariam? Ele menciona um esconderijo habitual. Ricardo sempre teve lugares secretos onde guardava coisas importantes para ele. Figurinhas raras, revistas que não deveria estar lendo, pequenos tesouros. Acredito saber onde procurar. Levantou-se, revigorado pela possibilidade de uma evidência mais concreta. Existe uma árvore velha perto do riacho com um buraco natural no tronco. Ricardo o usava como esconderijo desde pequeno. Se as fotos ainda existirem, é provável que estejam lá. Vamos agora mesmo, disse Clara, também se levantando.
Se essas fotos realmente existem e se conseguirmos identificar as pessoas nelas, poderíamos finalmente saber quem matou meu irmão, completou Antônio, a determinação evidente em sua voz. Saíram rapidamente da casa, mas quando se aproximaram dos estábulos, viram que Sombra parecia agitado. O cavalo relinchava, batendo as patas dianteiras no chão em um ritmo quase frenético. Algo o está incomodando, observou Clara, hesitante. Como se confirmasse suas palavras, o som de um motor se aproximando chamou a atenção deles. Um carro entrava na propriedade. Um utilitário preto, com vidros escurecidos. Você está esperando visitas? Perguntou Antônio, subitamente alerta. Clara negou com a cabeça, a expressão preocupada. Ninguém que eu conheça tem um carro assim. O veículo parou a alguns metros da casa e 2 homens desceram. Um deles, mais velho, trajava um terno caro, embora informalmente vestido, sem gravata, a camisa parcialmente desabotoada. O outro, mais jovem e robusto, usava jeans e camiseta, exalando uma aura de segurança ou guarda-costas. Senhorita Mendes, chamou o homem mais velho, aproximando-se com um sorriso que não alcançava seus olhos. Meu nome é Arnaldo Braga, da Mineração Progresso. Esperava poder ter uma palavrinha com a senhora. Antônio e Clara trocaram olhares rápidos. Mineração Progresso. O mesmo nome que aparecia nos documentos encontrados com o diário de Ricardo. Como posso ajudá-lo, Sr. Braga? Respondeu Clara, mantendo a voz firme apesar da tensão evidente em sua postura. Soube que a senhora é a atual proprietária da antiga Fazenda Rodrigues. Estamos interessados em discutir possibilidades de negócios, exploração mineral, para ser mais específico. Acredito que isso já foi discutido com o antigo proprietário, Sr. Augusto Rodrigues, que recusou a oferta. Interveio Antônio, incapaz de conter-se. O olhar de Braga voltou-se para ele, estudando-o com crescente interesse. E o senhor seria Antônio Rodrigues, filho de Augusto. Algo cintilou nos olhos de Braga. Reconhecimento, talvez até um lampejo de preocupação, rapidamente mascarado. Ah, sim, o filho mais velho. Ouvi falar que havia deixado a região há muitos anos. Bem-vindo de volta. O sorriso agora parecia ainda mais forçado. Quanto à recusa do seu pai, bem, isso foi há muito tempo. As circunstâncias mudam, assim como os valores das propriedades e dos recursos naturais. Não estou interessada em vender ou ceder direitos de exploração, disse Clara firmemente. Esta terra tem valor sentimental para mim. Braga assentiu, como se compreendesse perfeitamente, embora seu semblante traísse irritação. Entendo completamente. Mas talvez pudéssemos ao menos fazer alguns estudos preliminares, sem compromisso? A região tem potencial significativo e seria uma pena desperdiçar tal oportunidade. Potencial para ouro, correto? Perguntou Antônio, observando cuidadosamente a reação do homem. Braga hesitou por uma fração de segundo, os olhos se estreitando ligeiramente. Entre outros minerais valiosos, sim. Como sabe disso? Apenas um palpite, respondeu Antônio vagamente. Parece haver muito interesse nessas terras para ser algo comum. O homem mais jovem, que até então permanecera em silêncio alguns passos atrás, avançou ligeiramente, a postura tensa. Braga fez um gesto sutil com a mão, como se o contivesse. De qualquer forma, continuou Braga, recompondo-se, deixarei meu cartão. Caso mude de ideia, senhorita Mendes, ou queira discutir valores, estou à disposição. Entregou um cartão de visitas para Clara. Estaremos na região por mais alguns dias. Enquanto falava, seus olhos vagaram além deles, detendo-se nos estábulos onde Sombra ainda se agitava, relinchando ocasionalmente. Algo semelhante ao reconhecimento cruzou seu rosto. Belo animal, comentou, acenando na direção do cavalo. Parece nervoso, no entanto. Ele não gosta de estranhos, respondeu Clara secamente. Braga assentiu, um sorriso enigmático nos lábios. Compreensível. Bem, não tomarei mais do seu tempo. Tenha um bom dia, senhorita Mendes, senhor Rodrigues.
Com uma breve inclinação de cabeça, voltou para o carro, seguido pelo homem mais jovem. Partiram lentamente, levantando poeira na estrada de terra. Assim que o veículo desapareceu de vista, Antônio voltou-se para Clara, o rosto tenso. Você viu como ele reagiu quando mencionei ouro? E o modo como olhou para a sombra? Clara assentiu, o rosto pálido. Ele sabe mais do que está dizendo, e não gostou nada de te ver aqui. Mineração progresso, murmurou Antônio pensativo. 15 anos depois, eles ainda estão interessados nestas terras. Por que tanta persistência? Deve haver algo muito valioso aqui. Ou talvez, sugeriu Antônio, uma nova suspeita formando-se em sua mente. Eles estejam preocupados com o que podemos descobrir. Se foram responsáveis pela morte de Ricardo, eles teriam motivo para querer nos manter afastados de qualquer evidência, completou Clara, compreendendo a implicação. Precisamos encontrar aquelas fotos o quanto antes. Antônio olhou para a sombra, que parecia ter se acalmado um pouco após a partida dos visitantes. Algo na reação do cavalo o incomodava profundamente. Você acha que Sombra reconheceu aquele homem? Perguntou a Clara. Ou talvez sua voz, seu cheiro. Se a teoria do meu pai estiver correta, e Sombra realmente carrega as memórias de seus ancestrais, é possível. Tempestade pode ter visto Braga, ou alguém conectado a ele, no dia em que Ricardo morreu. Antônio balançou a cabeça, ainda lutando para aceitar tal possibilidade. Mas as coincidências eram muitas demais para serem ignoradas. Vamos buscar essas fotos agora mesmo, decidiu. E depois, acho que precisamos conversar com seu pai. Se Jerônimo sabe alguma coisa sobre o envolvimento da mineração progresso na morte de Ricardo, precisamos ouvir. Clara concordou, a expressão determinada. Ele está fraco, mas tenho certeza de que falará com você. Na verdade, acho que é exatamente isso que ele vem esperando há anos. Decidiram ir a pé até o riacho, deixando Sombra nos estábulos. O cavalo parecia mais calmo agora, embora ainda ocasionalmente relinchasse e olhasse na direção em que o carro desaparecera, como se alertando sobre um perigo iminente. Quanto mais descubro, mais questões surgem, comentou Antônio enquanto caminhavam pela trilha que levava ao riacho. Por que ninguém investigou adequadamente a morte de Ricardo? Por que seu pai, sabendo ou pelo menos suspeitando que não foi um acidente, manteve silêncio todos esses anos? Clara suspirou, seu rosto ensombreado por preocupação. Acho que meu pai tinha medo. Não por ele mesmo, mas por mim. Depois que minha mãe morreu, ele se tornou extremamente protetor. Se suspeitou que pessoas poderosas estavam envolvidas na morte de Ricardo. Ele preferiu não arriscar, concluiu Antônio. Posso entender isso. Mas agora, com ele morrendo, ele não tem mais nada a perder, concordou Clara. E talvez sinta que é sua última chance de consertar as coisas, de fazer justiça. Caminharam em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A trilha era familiar para Antônio, embora o tempo tivesse mudado alguns detalhes da paisagem. Árvores que antes eram pequenas agora estavam mais altas e robustas. Trilhas secundárias haviam sido parcialmente engolidas pela vegetação. Pedras haviam sido deslocadas pelas chuvas e estações que se sucederam. Finalmente chegaram ao riacho, suas águas claras cintilando sob o sol que agora se aproximava do zênite. O som suave da água corrente trouxe memórias instantâneas. Ele e Ricardo pescando, construindo pequenas represas com pedras, brincando de piratas em jangadas improvisadas. Por um momento, a dor da perda o atingiu com força renovada, quase fisicamente. É ali, disse ele, apontando para um velho carvalho cuja base se projetava parcialmente sobre a água. Aquela árvore era o nosso refúgio secreto. Aproximaram-se do carvalho, suas raízes expostas criando pequenas cavernas naturais acima do nível da água. O tronco, espesso e nodoso, apresentava diversas reentrâncias e buracos, esconderijos perfeitos para segredos infantis. Ricardo usava principalmente este aqui, explicou Antônio, apontando para uma abertura natural no tronco, a cerca de 1,5 metros do solo.
Era alto o suficiente para que crianças mais novas não alcançassem, mas ainda acessível para nós. Ele se esticou, enfiando a mão no buraco. O interior estava seco e surpreendentemente bem preservado, protegido da chuva e da umidade pela configuração natural da árvore. Seus dedos tocaram algo, um plástico ou papel englobado em plástico. Cuidadosamente, retirou o objeto. Era um envelope plástico, do tipo usado para proteger documentos da umidade. Dentro dele, havia um pequeno pacote embrulhado em papel pardo, amarrado com barbante. Deve ser isso, murmurou, as mãos tremendo ligeiramente enquanto desamarrava o barbante. Clara observava em silêncio, o rosto tenso de expectativa. O papel pardo, amarelado pelo tempo, revelou um conjunto de fotografias Polaroid, 5 ao todo, e um pedaço de papel dobrado. Antônio desdobrou o papel primeiro. Era uma nota escrita à mão por Ricardo. Se você está lendo isto, algo deu errado. Estas são as provas do que está acontecendo na encosta norte. Pessoas da mineração Progresso estão escavando ilegalmente nossa terra. Acho que estão procurando ouro. Segundo ouvi deles, é um veio grande. Pretendo confrontá-los hoje. Se não voltar, mostre estas fotos ao delegado Martins. Não confie em mais ninguém. Antônio sentiu um frio percorrer sua espinha. As palavras de seu irmão, escritas horas antes de sua morte, pareciam falar diretamente com ele através do tempo. Ricardo soubera que estava se colocando em perigo e, mesmo assim, decidira enfrentar os invasores sozinho. Ele era apenas um garoto, sussurrou Antônio, a voz embargada. Um garoto de 16 anos tentando proteger a terra da família. Clara tocou seu braço gentilmente, um gesto silencioso de apoio e compreensão. Antônio respirou fundo, controlando suas emoções, e voltou sua atenção para as fotografias. A primeira mostrava 2 homens ao lado de equipamentos de escavação na encosta. Eles pareciam estar coletando amostras de solo. A foto estava um pouco escura, tirada provavelmente de um esconderijo, a certa distância. A segunda foto era semelhante, mas mostrava 3 homens agora, um deles aparentemente dando ordens aos outros. A terceira era uma imagem mais próxima deste homem que parecia ser o líder. Antônio congelou ao examinar a 4ª fotografia. Era uma imagem mais clara, tirada em um momento em que o homem se virara na direção de onde Ricardo estava escondido. É ele, Clara, disse, a voz quase inaudível. É Arnaldo Braga, 15 anos mais jovem, mas definitivamente o mesmo homem que acabou de sair daqui. Clara pegou a foto, examinando-a cuidadosamente. Tem razão, não há dúvida. A 5ª e última fotografia mostrava algo diferente. Uma planta ou mapa parcial que parecia ter sido fotografado de um documento que os homens consultavam. Era difícil distinguir todos os detalhes, mas mostrava claramente a área norte da fazenda, com marcações específicas na encosta, onde Ricardo mais tarde perderia a vida. Isto é prova suficiente, disse Antônio, sentindo uma mistura de alívio e raiva crescente. Braga estava pessoalmente envolvido na operação ilegal, e quando Ricardo os confrontou, eles o silenciaram, completou Clara, a voz tensa, e fizeram parecer um acidente. Antônio guardou cuidadosamente as fotos e a nota de volta no envelope plástico. Precisamos mostrar isso à polícia. O delegado Martins já não trabalha mais aqui, informou Clara. Aposentou-se há cerca de 5 anos. O atual delegado é Hélio Fontes. Não o conheço bem, mas tem a reputação de ser honesto. Antes de irmos à polícia, quero falar com seu pai, decidiu Antônio. Preciso entender por que ele nunca disse nada, por que esperou tanto tempo. E talvez ele saiba mais do que já compartilhou com você. Clara concordou, embora a preocupação fosse evidente em seu rosto. Vamos agora mesmo. Mas preciso avisá-lo, Antônio. Meu pai está muito fraco. O médico diz que é questão de semanas, talvez dias. Retornaram rapidamente à casa, onde Antônio recolheu seus pertences, incluindo o diário de Ricardo. Decidiram que seria mais seguro levar também as fotos e os documentos encontrados na caixa enterrada. Clara sugeriu que fossem com seu carro até a fazenda dos Mendes,
que ficava a cerca de 20 minutos de distância. E quanto à sombra? Perguntou Antônio, olhando para o estábulo onde o cavalo agora descansava tranquilamente. Ele estará seguro aqui, respondeu Clara. Tenho um peão de confiança que virá alimentá-lo e cuidar dele. Além disso, não sabemos quanto tempo ficaremos na casa do meu pai. Enquanto se preparavam para partir, Antônio não pôde deixar de notar como a situação tinha se desenrolado de maneira surreal nas últimas 24 horas. Havia chegado à região sem grandes expectativas, apenas para comprar um cavalo misterioso num impulso inexplicável, redescobrir sentimentos antigos por Clara e desenterrar segredos sobre a morte do irmão que permaneceram ocultos por 15 anos. E agora estavam a caminho de confrontar Jerônimo Mendes, um homem à beira da morte, que aparentemente detinha peças cruciais deste quebra-cabeça macabro. O carro de Clara serpenteava pela estrada de terra que conectava as duas fazendas. A paisagem era familiar para Antônio, embora modificada pelo tempo. Cercas que antes delimitavam pastos, agora estavam parcialmente tomadas pela vegetação. Áreas que antes eram de plantação, agora estavam abandonadas ou transformadas em pasto. A região mudou muito, comentou ele observando pela janela. Menos fazendas ativas pelo que vejo. Clara assentiu, mantendo os olhos na estrada. Muitas famílias desistiram da vida rural. Os jovens vão para as cidades e não voltam. Os mais velhos eventualmente vendem as terras para grandes empresas ou simplesmente as abandonam. Como a minha família, observou Antônio amargamente. Você não teve escolha, disse Clara gentilmente. Depois do acidente, com seu pai adoecendo de tristeza, eu poderia ter ficado, tentado salvar a fazenda, honrar a memória de Ricardo e de meu pai. Em vez disso, fugi. Era muito para um jovem de 18 anos carregar sozinho, Antônio. Não seja tão duro consigo mesmo. Ele não respondeu, perdido em reflexões sobre escolhas passadas e caminhos não tomados. O silêncio permaneceu até avistarem os portões da fazenda Mendes. Diferentemente da fazenda Rodrigues, a propriedade dos Mendes mantinha um ar de prosperidade, embora mais modesta do que Antônio lembrava. A casa principal, de arquitetura colonial, estava bem conservada, com suas paredes brancas e janelas azuis recentemente pintadas. Os jardins ao redor estavam bem cuidados, com flores coloridas desabrochando em canteiros organizados. Clara estacionou próximo à entrada principal. Preparado? Perguntou, olhando diretamente para Antônio. Ele respirou fundo. Tanto quanto posso estar. A casa dos Mendes estava silenciosa quando entraram. Uma empregada de meia-idade que Antônio vagamente reconheceu de seus tempos de juventude, os recebeu no hall de entrada com um aceno respeitoso. Seu pai está acordado, senhorita Clara, informou ela em voz baixa. O médico esteve aqui mais cedo e disse que ele teve uma noite tranquila. Obrigada, Lourdes, respondeu Clara. Este é Antônio Rodrigues. Meu pai está esperando por ele. Um lampejo de reconhecimento passou pelos olhos da empregada, que fez uma breve mesura. Claro, o senhor seu pai mencionou que o senhor Rodrigues poderia aparecer. Por favor, sigam-me. Lourdes os conduziu por um corredor largo, decorado com fotografias antigas da família Mendes e da fazenda. Antônio notou que, diferentemente de sua casa de infância, aqui o passado parecia ser celebrado e preservado com cuidado. Ao passarem por uma porta entreaberta, vislumbrou o que parecia ser um escritório, onde mapas e documentos estavam organizadamente dispostos sobre uma grande mesa. Finalmente, chegaram a uma porta dupla no final do corredor. Lourdes bateu suavemente antes de abri-la. Senhor Jerônimo, sua filha está aqui com o senhor Rodrigues, anunciou. A voz que respondeu de dentro do quarto era fraca, mas ainda carregava uma autoridade inconfundível. Mande-os entrar. Clara entrou primeiro com Antônio seguindo-a hesitante. O quarto era amplo e arejado, com grandes janelas que davam para os campos da fazenda. A cama, posicionada de forma a permitir que seu ocupante pudesse apreciar a vista, dominava o ambiente. Jerônimo Mendes estava sentado, recostado em travesseiros. O homem que Antônio vira brevemente no leilão,
já envelhecido e abatido, parecia ainda mais frágil agora. Seu rosto estava pálido e macilento, os olhos afundados em órbitas escurecidas, mas aqueles olhos, intensos, penetrantes, ainda carregavam a mesma força que Antônio lembrava. "Você veio", disse Jerônimo, um tênue sorriso aparecendo em seus lábios ressecados. "Eu sabia que viria, depois de comprar sombra." "Aqui estou", respondeu Antônio, aproximando-se da cama. "Ainda tentando entender como você sabia que eu estaria no leilão, como sabia que eu compraria justamente aquele cavalo." Jerônimo acenou para que se sentassem nas duas cadeiras posicionadas ao lado da cama. "Algumas coisas um homem velho simplesmente sabe, Antônio. Além disso, tenho observadores na cidade. Quando me informaram que você havia retornado, soube que era a hora." "A hora de quê, exatamente?" perguntou Antônio, incapaz de conter a impaciência em sua voz. "De revelar o que você sabe sobre a morte do meu irmão? De explicar por que, se você suspeitava que não foi um acidente, manteve silêncio durante 15 anos. Jerônimo não pareceu ofendido com o tom. Pelo contrário, seus olhos refletiram uma compreensão triste. "Encontrou o diário, imagino. E as fotografias." "Como sabe disso?" Antônio franziu o senho, surpreso. "Porque fui eu quem os escondeu", respondeu Jerônimo simplesmente. O quarto caiu em um silêncio atordoado. Clara olhava para o pai com espanto, claramente não sabendo desse detalhe. "Você?" Antônio quase se levantou, contendo-se no último instante. "Como? Por quê?" Jerônimo respirou profundamente, o esforço visível em seu rosto enrugado. "Naquele dia, depois que encontraram o corpo de Ricardo, eu estava inspecionando uma cerca próxima ao riacho. Tempestade, que havia desaparecido durante a manhã, voltou agitado, coberto de sangue. Ele me guiou até a árvore onde vocês costumavam esconder coisas." "O carvalho", murmurou Antônio. "Exatamente. Encontrei o pacote com as fotos e a nota deixados por Ricardo. Entendi imediatamente o que havia acontecido." Jerônimo fez uma pausa, respirando com dificuldade. Clara apressou-se a oferecer-lhe água, que ele aceitou com um aceno agradecido. "Por que não levou as provas à polícia?" questionou Antônio, tentando controlar a raiva crescente. "Por que escondê-las novamente, mantendo a verdade sepultada por todos estes anos?" "Medo", admitiu Jerônimo, a voz mais firme agora. "Não por mim, mas por Clara, por você, pela comunidade. A Mineração Progresso não é, uma empresa qualquer. Tem conexões poderosas, políticos no bolso, meios de silenciar opositores. Como Ricardo", disse Antônio amargamente. "Como Ricardo", concordou Jerônimo, tristeza profunda em seus olhos. "Eu sabia que se as fotos viessem à tona naquele momento, mais pessoas poderiam se ferir. Seu pai estava destruído pela perda, você era apenas um garoto, e então havia Clara." Ele olhou para a filha com ternura. "Eu a havia acabado de perder sua mãe. Não podia arriscar perdê-la também." Clara pegou a mão do pai, apertando-a gentilmente. "Você devia ter me contado, pai." "E carregar você com esse segredo?" "Não." Jerônimo sacudiu a cabeça fracamente. "Além disso, eu não tinha apenas as fotos e o diário. Havia mais." "O que mais?" perguntou Antônio, inclinando-se para a frente. "Tempestade", respondeu Jerônimo. "Ou melhor, o que Tempestade testemunhou. Aquele cavalo nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. Tornou-se agressivo, arredio, exceto comigo. Comigo, ele era quase desesperado para se comunicar." "O que está dizendo?" Antônio estreitou os olhos, cetismo em sua voz. "Que o cavalo tentou lhe contar o que viu. Não com palavras, obviamente. Mas havia algo em seus olhos, em seu comportamento. Ele me levava repetidamente àquela encosta, aos mesmos pontos específicos. Comecei a estudar aquela linhagem de cavalos, a entender o que seu avô Miguel sempre soubera, que eles são especiais, diferentes." Antônio passou a mão pelo rosto, frustrado pela aparente divagação.
Jerônimo, com todo respeito, precisamos nos concentrar em fatos concretos. Arnaldo Braga, da Mineração Progresso, veio até a fazenda hoje. O mesmo homem que aparece nas fotos que Ricardo tirou 15 anos atrás. Isso pareceu despertar algo em Jerônimo, que se endireitou ligeiramente, alerta. Ele foi até vocês? O que ele queria? Oficialmente discutir a possibilidade de explorar recursos minerais na fazenda, mas ficou visivelmente perturbado ao me ver. E deve estar, murmurou Jerônimo. Ele o reconheceu com certeza. E se você está aqui, significa que provavelmente descobriu algo. Mas por que se preocupar depois de tanto tempo? Questionou Clara. O que aconteceu há 15 anos já está prescrito, não? Assassinato não prescreve, respondeu Antônio. E se pudermos provar que Ricardo foi deliberadamente morto para encobrir a operação ilegal de mineração? Não é só isso, interrompeu Jerônimo, a voz subitamente mais forte. Eles nunca desistiram daquele ouro, mesmo depois do que aconteceu com Ricardo. Só recuaram temporariamente. Nos últimos anos, tenho observado movimentações, pessoas estranhas fazendo medições nas propriedades vizinhas, ofertas surpreendentemente altas por terras que aparentemente não valem tanto. Você acha que eles estão se preparando para retomar a operação? Concluiu Antônio, compreendendo a implicação. Tenho certeza. E agora que o Sr. Braga sabe que você voltou, que está investigando o passado, ele vai acelerar os planos, ou tentar detê-lo. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto enquanto todos digeriam essa informação. Antônio podia sentir a gravidade da situação crescendo a cada momento. Precisamos ir à polícia com as provas que temos, disse finalmente. As fotos, o diário, os documentos. Mesmo que seja um caso antigo, há evidências suficientes para ao menos iniciar uma investigação. A polícia local pode não ser confiável, advertiu Jerônimo. Não sabemos quem está na folha de pagamento da Mineração Progresso. Então iremos diretamente à Polícia Federal ou ao Ministério Público, argumentou Antônio. Mas não podemos simplesmente sentar e esperar que eles venham atrás de nós. Clara, que estivera pensativa, interveio. Há algo que ainda não entendo. Se a encosta desabou, soterrando Ricardo, como exatamente isso aconteceu? Foi algo planejado ou simplesmente uma confrontação que saiu do controle? Jerônimo trocou um olhar significativo com Antônio. Isso, disse ele gravemente, é onde as memórias de tempestade, agora carregadas por sombra, são cruciais. Há algo que vocês dois precisam ver, algo que descobri anos atrás, graças ao comportamento insistente de Tempestade. O que é? Perguntou Antônio, a frustração com o retorno ao tema do cavalo evidente em sua voz. Explosivos, respondeu Jerônimo simplesmente. Marcas de detonação controlada nos pontos precisos que causariam o desabamento. Não era para ser detectável. Deveriam parecer rachaduras naturais. Mas Tempestade me mostrou de certa forma. Antônio sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Explosivos. Não um acidente, nem mesmo um confronto que saiu do controle. Um assassinato meticulosamente planejado, disfarçado como uma tragédia natural. Você tem certeza disso? Perguntou, a voz falha. Absoluta, respondeu Jerônimo, seus olhos refletindo uma certeza dolorosa. Quando suspeitei pela primeira vez, baseado no comportamento de Tempestade, contratei discretamente um geólogo, um velho amigo de confiança. Ele confirmou. As marcas nas rochas não eram naturais. Alguém havia estrategicamente enfraquecido a encosta, de forma que bastaria uma pequena detonação, ou mesmo um impacto forte, para desencadear o desmoronamento. Meu Deus, murmurou Clara, levando a mão à boca. Eles prepararam uma armadilha. E Ricardo caiu nela, completou Antônio, a raiva crescendo em sua voz. Provavelmente eles o atraíram até lá, sabendo que ele estava investigando, talvez até fingindo que iriam conversar, negociar sua saída. Jerônimo assentiu lentamente. Isso corresponde ao que consegui deduzir ao longo dos anos. E há mais. Acho que Tempestade tentou salvar Ricardo. O sangue em sua pelagem, parte era dele próprio. Tinha ferimentos nas patas, como se tivesse tentado escavar,
mover pedras. A imagem formou-se vividamente na mente de Antônio. O cavalo desesperado tentando salvar seu jovem amigo, cavando entre os escombros com as patas, ferindo-se no processo. Isso explicaria por que ele ficou tão perturbado depois, continuou Jerônimo. E por que essa memória, esse trauma, parece ter sido passado para seus descendentes? Acredito que foi por isso que Sombra reagiu tão fortemente a você no leilão. Ele carrega a memória de Ricardo, talvez até mesmo uma espécie de obrigação não cumprida. Antônio esfregou o rosto com as mãos, tentando processar tudo. Parte dele ainda resistia à ideia de cavalos com memórias herdadas e capacidades quase sobrenaturais. Mas outra parte, a parte que vira o comportamento inexplicável de Sombra, a precisão com que encontrara o diário enterrado, começava a aceitar essa possibilidade. Por que esperar até agora para revelar tudo isso? Perguntou finalmente, encarando Jerônimo. Por que não me procurou antes? Um olhar de profundo arrependimento cruzou o rosto do homem mais velho. Tentei, Antônio. Quando seu pai morreu, 2 anos após o acidente, enviei mensagens para o endereço que consegui. Nunca obtive resposta. Depois, com o passar dos anos, os riscos pareciam aumentar em vez de diminuir. A mineração Progresso expandiu sua influência, ganhou mais poder político. Decidi que o mais seguro seria esperar, guardar as provas e agir quando o momento fosse propício. E esse momento é agora, com você à beira da morte, observou Antônio, sem conseguir esconder a amargura em sua voz. Sim, agora não tenho mais nada a perder, exceto a chance de fazer justiça antes de partir. Clara, que estivera silenciosa, absorvendo tudo, levantou-se repentinamente. Acho que temos companhia, disse, aproximando-se da janela. Antônio juntou-se a ela. Um carro, o mesmo utilitário preto que vira mais cedo, acabava de passar lentamente pela entrada da fazenda, sem entrar, como se apenas observasse. Braga, murmurou. Ele deve ter nos seguido, ou pelo menos suspeitado que viríamos para cá. Ele está nos vigiando, concordou Clara, o rosto tenso. O que significa que suspeita que sabemos de algo. Ou está planejando agir antes que possamos fazer algo com o que descobrimos, acrescentou Antônio sombriamente. Jerônimo tossiu, atraindo a atenção deles de volta para a cama. Vocês precisam sair daqui, disse com urgência renovada em sua voz fraca. Levem as provas diretamente à Polícia Federal em Curitiba. Tenho um contato lá, um delegado chamado Moraes. Ele é confiável. Clara balançou a cabeça relutante. Não podemos deixá-lo sozinho, pai. Não com eles rondando a fazenda. Lourdes ficará comigo. E há peões na propriedade. Além disso, um sorriso fraco cruzou seus lábios. Duvido que queiram arriscar algo tão óbvio como atacar um homem que já está morrendo. Seria apenas chamar atenção desnecessária. Antônio ponderou sobre a situação, tentando avaliar os riscos. Talvez devêssemos nos separar. Clara vai para Curitiba com as provas, enquanto eu fico aqui com você, Jerônimo. Isso deixaria Clara vulnerável viajando sozinha, argumentou Jerônimo. E você, Antônio, é quem mais precisa testemunhar. É o irmão de Ricardo. Conhece todos os detalhes desde o início. E quanto à Sombra? Perguntou Clara repentinamente. Ele ainda está na fazenda sozinho. Aquilo preocupou Antônio. Se Braga ou seus homens percebessem a conexão entre o cavalo e as memórias do acidente, precisamos buscá-lo primeiro, decidiu. Sombra pode não ser apenas uma testemunha no sentido convencional, mas se a teoria de seu pai estiver correta, Clara, ele carrega informações que não podemos arriscar perder. Jerônimo assentiu, aprovando a decisão. Vão agora. O caminho para Curitiba fica na direção oposta à fazenda. Vocês podem dar a volta, pegar a estrada secundária até lá, busquem Sombra e partam imediatamente. E quanto aos documentos? As fotos? Perguntou Clara, preocupada. Estão seguros comigo por enquanto, respondeu Antônio, batendo no bolso do casaco onde guardara o diário de Ricardo. Vamos buscar o resto quando pegarmos Sombra.
Despediram-se de Jerônimo com a sensação incômoda de que poderia ser a última vez. O homem, embora visivelmente esgotado pela longa conversa, manteve a compostura e a força que sempre o caracterizaram. "Há uma arma no porta-luvas do meu carro", disse ele a Clara quando ela se inclinou para beijar sua testa. "Um revólver antigo, mas funcional. Leve-o." Ela assentiu, os olhos marejados. "Cuide-se, pai. Voltaremos logo." "E você, Antônio?" chamou Jerônimo quando já estavam na porta. "Perdoe-me por não ter feito mais, por não ter sido mais corajoso quando era necessário." Antônio hesitou, sentimentos conflitantes lutando dentro dele. Parte de si queria culpar Jerônimo pelo silêncio de tantos anos, pela verdade ocultada. Mas outra parte compreendia os medos e motivações do homem. "O importante é que estamos agindo agora", respondeu finalmente. "O resto resolveremos quando tudo isso acabar." Saíram rapidamente da casa, observando cuidadosamente os arredores em busca de sinais do utilitário preto. Não havia sinal dele, mas isso não diminuiu a sensação de urgência que sentiam. No carro, Clara imediatamente verificou o porta-luvas, confirmando a presença do revólver mencionado por seu pai. Era um Taurus antigo, mas bem conservado. Ela o colocou no console entre os bancos, ao alcance fácil. "Nunca imaginei que chegaria a isso", comentou, ligando o motor. "Fugindo com armas e um cavalo, como em algum filme de faroeste." Apesar da gravidade da situação, Antônio não pôde evitar um pequeno sorriso. A vida às vezes é mais estranha que a ficção. Clara manobrou o carro para longe da casa, optando por um caminho alternativo que contornava os campos principais da fazenda, reduzindo a chance de serem vistos da estrada. "O que você acha que Braga fará?" perguntou ela enquanto dirigia concentrada. "Difícil dizer. Se ele perceber que sabemos a verdade e temos provas, pode tentar nos impedir de qualquer forma. Por outro lado, se achar que ainda não conectamos todos os pontos, pode apenas observar, esperando o momento certo para agir." "E o que fazemos se ele estiver esperando na minha fazenda? Se já tiver feito algo à sombra?" Antônio não tinha resposta para isso. A possibilidade o perturbava profundamente. Não apenas pelo valor que o cavalo representava agora como evidência, mas também porque, surpreendentemente, desenvolvera um vínculo com o animal em tão pouco tempo. "Vamos lidar com isso quando chegarmos lá", disse, tentando soar mais confiante do que se sentia. "O importante é mantermos-nos seguros e garantir que as provas cheguem às autoridades corretas." Enquanto o carro se movia lentamente pelos campos secundários da Fazenda Mendes, Antônio não pôde deixar de refletir sobre como sua vida havia mudado drasticamente nas últimas 24 horas. Retornara à região apenas para considerar investimentos, talvez revisitar algumas memórias. Agora estava no meio de uma investigação de assassinato, possivelmente sendo perseguido pelos mesmos homens que haviam matado seu irmão 15 anos antes. E havia Clara ao seu lado, a mulher que pensara ter deixado definitivamente em seu passado, mas que agora parecia entrelaçada ao seu destino novamente. O sol começava a se pôr quando finalmente se aproximaram da Fazenda Rodrigues. Clara havia optado por um caminho mais longo, por estradas secundárias quase abandonadas, para minimizar as chances de encontrarem Braga ou seus homens. "Não vejo o utilitário preto", observou Antônio, examinando atentamente os arredores enquanto se aproximavam. "Mas isso não significa que não estejam por perto." Clara assentiu, estacionando o carro a uma distância segura da casa principal. "Vamos a pé daqui. Será mais discreto." Com cuidado, aproximaram-se da propriedade, mantendo-se abaixados e utilizando as árvores como cobertura. A fazenda parecia tranquila, sem sinais óbvios de intrusos. Quando chegaram perto dos estábulos, Antônio sentiu um aperto no peito. A porta estava aberta, balançando suavemente com a brisa. "Alguém esteve aqui", sussurrou para Clara, que pegou o revólver e o segurou firmemente. Avançaram com cautela até o estábulo. O interior estava escuro, as sombras do entardecer tornando difícil distinguir detalhes.
Antônio sentiu o coração acelerar ao não ver imediatamente sombra em sua baia. Sombra? Chamou baixinho, avançando mais para dentro. Um relincho suave respondeu de um dos cantos mais afastados do estábulo. Sombra estava lá, amarrado com cordas extras, mas aparentemente ileso. Ao lado da baia, no entanto, uma figura estava sentada na penumbra. Estava esperando por vocês, disse a voz de Arnaldo Braga, se levantando lentamente. Demorou mais do que eu imaginava. Clara imediatamente apontou o revólver para ele. Não se mova. Braga sorriu, mostrando as mãos vazias num gesto de falsa rendição. Não há necessidade de violência, senhorita Mendes. Vim apenas conversar. Conversar? Repetiu Antônio, a raiva evidente em sua voz. Como você conversou com meu irmão Ricardo antes de matá-lo? O sorriso de Braga vacilou por um instante, mas logo retornou, agora mais frio. Acidentes acontecem, especialmente em áreas rurais. Seu irmão estava em um lugar perigoso no momento errado. Não foi um acidente, respondeu Antônio dando um passo à frente. Sabemos tudo. As escavações ilegais, os explosivos plantados estrategicamente. Temos as fotos que Ricardo tirou, o diário dele, os documentos. Pela primeira vez, uma sombra de preocupação genuína cruzou o rosto de Braga. Seus olhos moveram-se rapidamente entre Antônio e Clara, avaliando a situação. Mesmo que tenham esses supostos documentos, é a palavra de vocês contra a de uma empresa respeitada. Documentos podem ser falsificados, histórias podem ser inventadas. E o que diz sobre as marcas de explosivos que o geólogo identificou? Questionou Clara. Ou o fato de que você continua obsessivamente interessado nestas terras após 15 anos? Braga deu de ombros, tentando parecer despreocupado, mas a tensão era visível em sua postura. O ouro está realmente lá, não está? Continuou Antônio. Um veio valioso o suficiente para justificar um assassinato. Valioso o suficiente para você monitorar estas terras por 15 anos, esperando a oportunidade certa de adquiri-las legalmente. Você não entende o que está em jogo, respondeu Braga, seu tom mudando para algo mais sério. Não é apenas ouro, é uma das maiores descobertas minerais dos últimos 50 anos nesta região. Bilhões em potencial. E isso justifica matar um garoto de 16 anos? Perguntou Antônio, a voz trêmula de raiva. Braga hesitou, seus olhos se desviando momentaneamente. Não era para ele morrer. Era apenas para assustá-lo, fazê-lo parar de investigar. O desabamento foi um acidente. Mentira! Gritou Antônio, avançando ameaçadoramente. Você plantou explosivos, preparou uma armadilha para o meu irmão. Em um movimento rápido, Braga sacou uma arma que mantivera escondida em suas costas. Clara reagiu imediatamente, mas ele já havia apontado para ela. Abaixe isso, senhorita Mendes, ou terei que fazer algo que preferiria evitar. Clara manteve a arma firme, mas não atirou. Braga recuou lentamente em direção à porta, mantendo a pistola apontada para eles. Agora vocês dois vão me entregar todos os documentos, fotos e o diário. E depois, vamos discutir um acordo. A mineração Progresso pode ser muito generosa com parceiros cooperativos. Nunca, respondeu Antônio. Você matou meu irmão. Não há acordo possível. Eu já disse que foi um acidente, insistiu Braga, agora visivelmente nervoso. Ninguém queria que ele morresse. Foi o garoto quem nos confrontou, exigindo que saíssemos. Ele ameaçou nos denunciar, mostrar as fotos que tirou. Tivemos que agir rapidamente. Enquanto falava, Braga não percebeu a crescente agitação de sombra atrás dele. O cavalo puxava as cordas que o prendiam, os olhos fixos no homem armado como se reconhecesse uma ameaça antiga. Ricardo era apenas um garoto tentando proteger a terra da família, disse Antônio, mantendo o olhar de Braga enquanto notava o movimento de sombra. Ele não merecia morrer daquela forma. Negócios são negócios, retorquiu Braga, um tom amargo em sua voz. Se seu pai tivesse sido razoável desde o início, nada disso teria acontecido. Oferecemos uma compensação justa pelos direitos de exploração. E quando ele recusou,
Vocês decidiram tomar à força o que não conseguiram comprar, concluiu Clara. Nesse momento, uma das cordas que prendiam Sombra cedeu. O cavalo, parcialmente livre, empinou e relinchou violentamente. Braga, assustado pelo barulho repentino, virou-se por um instante. Foi o suficiente para Clara avançar, acertando o braço armado de Braga com um golpe preciso. A arma caiu, disparando acidentalmente ao atingir o chão. O tiro assustou ainda mais Sombra, que rompeu completamente suas amarras e avançou na direção de Braga. O homem tentou correr, mas escorregou na palha úmida. Quando se levantou, estava cara a cara com Sombra, cujos olhos refletiam uma fúria quase humana. Braga recuou, aterrorizado, até bater contra a parede do estábulo. "Afaste esse animal!" gritou, o pânico evidente em sua voz. Antônio aproximou-se lentamente, colocando-se ao lado de Sombra, uma mão em seu pescoço para acalmá-lo. "É interessante como ele reage a você, não acha? Quase como se lembrasse o que você fez." "Isso é ridículo. É só um cavalo", berrou Braga, tentando se afastar, mas encurralado entre a parede e o animal. "O mesmo cavalo que Tempestade tentou salvar Ricardo daquele desabamento", continuou Antônio. "O mesmo que carrega a memória do que aconteceu naquele dia. Talvez não como evidência que um tribunal aceitaria, mas nós sabemos a verdade." O som de carros se aproximando interrompeu o confronto. Pela porta aberta do estábulo, viram luzes de faróis e ouviram o ranger de freios. "Vocês chamaram a polícia?" perguntou Braga, momentaneamente aliviado. "Não", respondeu Clara, preocupada, olhando para fora. Não eram viaturas policiais, mas 2 outros utilitários semelhantes ao de Braga. "São meus homens", disse ele, recuperando a confiança. "Vocês realmente acham que eu viria sozinho? Agora estão em desvantagem." Antes que pudessem reagir, um novo som cortou o ar. Sirenes. Viaturas policiais surgiram na estrada de acesso, bloqueando a entrada da fazenda. "O quê?" começou Braga, confuso. "Meu pai", explicou Clara, um sorriso de alívio em seu rosto. "Ele deve ter chamado seu contato na Polícia Federal assim que saímos." Os próximos minutos foram caóticos. Policiais federais invadiram a propriedade, rapidamente dominando os homens de Braga, que nem tiveram chance de resistir. O próprio Braga foi detido no estábulo, ainda encarando Sombra com um misto de medo e descrença. Quando a situação se acalmou, um delegado de meia-idade aproximou-se de Antônio e Clara. "Sou Moraes, da Polícia Federal. Jerônimo Mendes entrou em contato comigo há algumas horas, explicando a situação. Já tínhamos a Mineração Progresso sob investigação por suspeitas de corrupção e crimes ambientais. Isso..." Ele gesticulou para Braga sendo conduzido algemado. "É apenas a cereja do bolo." "Ele confessou", informou Antônio. "Não diretamente, mas admitiu que estavam operando ilegalmente na propriedade quando meu irmão os confrontou. Disse que a morte foi acidental, mas sabemos que plantaram explosivos estrategicamente." "Temos as provas", acrescentou Clara, mostrando o diário e as fotos. "E podemos recuperar mais documentos enterrados perto do local do acidente." O delegado assentiu gravemente. "Isso será suficiente para iniciar um processo formal. Braga e seus associados enfrentarão acusações sérias, não apenas pela morte de Ricardo, mas por todas as operações ilegais ao longo dos anos." Enquanto o delegado se afastava para coordenar a operação, Antônio voltou-se para Sombra, que agora estava calmo, observando-o com aqueles olhos profundos e quase sábios. "Parece que você cumpriu sua missão, afinal", murmurou, acariciando o pescoço do animal. Tempestade estaria orgulhoso. Clara aproximou-se, colocando gentilmente a mão sobre a de Antônio. "Meu pai tinha razão. Há coisas neste mundo que vão além da nossa compreensão racional." "Ainda é difícil acreditar", admitiu Antônio. "Mas depois de tudo que vi, como explicar de outra forma?" Um oficial veio informá-los que precisariam ir à delegacia para prestar depoimentos formais. Concordaram, mas antes, Antônio pediu para fazer uma ligação. Precisava saber como estava Jerônimo. A notícia que recebeu foi agridoce. Jerônimo havia falecido tranquilamente pouco depois de terem saído.
Como se, tendo cumprido sua última missão, finalmente permitisse-se descansar. Ele sabia que não veria o fim disso, disse Clara, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto. Mas morreu em paz, sabendo que a verdade viria à tona. Antônio abraçou-a, permitindo que chorasse em seu ombro. Sentia-se estranhamente leve, como se um peso que carregara por 15 anos tivesse finalmente sido removido. "O que você vai fazer agora?" perguntou Clara quando finalmente se separaram. "Voltar para a cidade grande?" Antônio olhou ao redor, para a fazenda de sua infância, para a sombra, para Clara. 15 anos atrás, fugira deste lugar, carregando culpa e ressentimento. Agora, contra todas as probabilidades, encontrara respostas, justiça e, talvez, uma chance de recomeço. "Acho que vou ficar", respondeu, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. "Tenho um cavalo para cuidar, afinal." Clara sorriu de volta, enxugando as lágrimas. "E uma fazenda para reconstruir?" "Talvez", concordou ele. "Esta terra tem mais valor para mim do que qualquer ouro que possa estar escondido nela." Enquanto caminhavam juntos em direção aos policiais que os aguardavam, Sombra os seguiu livremente, sem necessidade de rédeas ou comandos. O cavalo que um dia o assombrara tornara-se um elo com o passado, não mais uma fonte de tormentos, mas um símbolo de verdades reveladas e feridas finalmente cicatrizadas. O caso da morte de Ricardo Rodrigues seria oficialmente reaberto. A verdade viria à tona, e justiça, ainda que tardia, seria feita. Quanto a Antônio, ele finalmente compreendia que algumas jornadas de volta para casa são, na verdade, jornadas para o futuro, e que, às vezes, é preciso enfrentar os fantasmas do passado para encontrar paz e redenção.